pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Essa é mais uma aula remota, gravada, enquanto durar essa pandemia. E na aula de hoje, a base curricular, ela se encontra no livro do 7º ano. E nesse processo de aulas revisionais, chegamos ao conteúdo capitanias hereditárias. Nesse processo de capitanias hereditárias, é o processo que marca, é o conteúdo que marca a colonização propriamente dita por parte dos portugueses. Essa colonização ela vai ser efetiva a partir de agora. Por quê, professor? Porque até então não se tinha muito interesse por parte dos portugueses na sua principal colônia. Era fundamental era fundamental ter a noção da importância da colônia brasileira. Os portugueses no início não tinham. E as expedições guarda-costas, as expedições exploradoras demonstraram que o Brasil despertava o interesse de outras nações. E poderia ser muito arriscado para os portugueses não iniciar de imediato a colonização efetivamente. Então, até 1530, 1532, não tinha nenhuma menção, nenhuma possibilidade da coroa portuguesa se interessar em colonizar o nosso país. Não. Mas tudo vai mudar quando acontece o interesse de outras nações, interesses em invadir o território brasileiro para obter as especiarias, as matérias-primas que o Brasil já demonstrava ser bastante rico. E sabia-se que tinha um complicador, que é o vasto território brasileiro, o gigantesco território brasileiro, para que os portugueses pudessem dar conta disso. E aí vai ser implantado esse sistema de capitanias hereditárias. Capitanias por conta, atenção com os termos, que eu venho falando há bastante tempo. Capitanias, esse termo vai se encaixar justamente na situação dos territórios, dos lotes de terras, das capitanias. E o nome hereditárias vai surgir, porque o donatário, quando ele se encontrava, por algum motivo, impossibilitado de governar, ou se tivesse falecido, o seu filho iria assumir o governo. O seu filho iria assumir a administração. Esses lotes de terras eram cedidos. Os donatários não tinham a posse dele efetiva. E, para isso, Portugal vai se precaver emitindo as chamadas cartas de doação, explicando quais eram as funções, as obrigações, os direitos e deveres de cada donatário. E esses donatários vão vir para cá. Como eu já mencionei em aulas anteriores, nem todos os donatários vieram para cá. Ficaram administrando o território brasileiro lá de Portugal. E, evidentemente, que essa postura não iria prosperar, não iria dar certo, não ia trazer os lucros que a corte portuguesa tanto sonhava, tanto desejava. E temos uma situação, e além disso, temos uma situação em que alguns donatários ficaram administrando mais de uma capitania. É um problema, é um complicador, é um obstáculo para o desenvolvimento daquela região, daquela capitania. Ou o donatário se dedica a uma capitania ou se dedica a outra. A forma como ele teria acesso ao interior de cada capitania seria uma forma muito
precária. Os meios de transporte daquele período, nas primeiras décadas do século XVI, eram transportes rudimentares, precários, dificultosos, melhor dizendo. Então, tem essa situação, esses aspectos a serem observados, a serem analisados, para que a gente possa finalmente poder adentrar esse conteúdo. Não é isso? Então, vejamos. Aí tem assim, página 183, as capitanias hereditárias. Com a colonização brasileira acontecendo, em curso, principalmente por meio das feitorias e das vilas recém-fundadas, como a de São Vicente, ocorreu a necessidade passou a ser a criação de um modelo político e econômico para melhor administração da colônia. Nesse sentido, acompanha aí, a coroa portuguesa criou as capitanias hereditárias em 1534. O sistema consistia, não é, na doação de lotes de terras aos colonizadores, usando como base o Tratado de Tordesilhas. Existiram 15 capitanias hereditárias, com destaque para a de Pernambuco e de São Vicente, devido à grande produção de cana-de-açúcar. Pois bem, prosseguindo aí. As capitanias hereditárias eram administradas pelos capitães donatários, que recebiam o título de posse e uso das terras através de um documento chamado Carta de Doação. Em outras palavras, a terra pertencia a Portugal, que as cedia para os donatários desenvolver atividades agrícolas em troca de pagamento de impostos à coroa portuguesa. A maioria dos donatários eram comerciantes que compunham uma pequena nobreza dependente de Portugal. As capitanias não poderiam ser vendidas nem trocadas, pois pertenciam a Portugal. Além dessa carta de doação, vai ter a carta foral, que vai ser como as regras básicas a que cada donatário teria que obedecer. Não é isso? Vamos lá. Além da carta de doação, Portugal estabeleceu outro documento que determinava direitos e deveres dos capitães donatários, o foral. Dentre estes destacavam-se a administração às capitanias hereditárias, administrar as capitanias hereditárias, ele tinha esse direito, esse dever, inclusive, doar sesmarias, lotes de terras que não se desenvolviam atividades agrícolas, doação de terras, fundar vilas, organizar a justiça e o comércio local, gerenciar todo o funcionamento dos engenhos de açúcar, desde a plantação até a moenda, tinha que escravizar até 24 indígenas e vendê-los na Europa. Outro item, cobrar impostos e dízimos sobre toda a produção, principalmente de açúcar e metais preciosos. Agora, nós vamos conhecer os problemas que começam a surgir nessa administração e que maneira vai proceder o governo português diante desses aspectos todos aí. Perfeito? De que maneira isso vai acontecer? De que forma isso vai acontecer? Pois bem, as capitanias hereditárias, página 184 agora, não resistiram a problemas internos e externos, o que levou ao fim esse modelo político-econômico. Inclusive, vale destacar, vale salientar que este modelo
político-econômico já havia sido aplicado pela corte portuguesa nas suas colônias africanas. Então, não foi um modelo inovador, inicial, não. O modelo de capitanias hereditárias já havia sido implantado na África, quando as colônias portuguesas foram tipificadas, usadas nessas capitanias africanas, foram usadas o mesmo modelo de capitanias hereditárias. Alguns fatores foram fundamentais para que isso acontecesse. Por exemplo, os constantes conflitos entre indígenas e portugueses, o fraco sistema de transporte e comunicação. Além disso, a autonomia dada aos donatários começou a gerar problemas para a coroa portuguesa, cuja autoridade passou a ser contestada. Ou seja, quem que manda? Quem é que manda? É o donatário? Eu vou obedecer ao donatário ou obedeço ao rei português? Ou obedeço à corte portuguesa? Quem é que manda? Então, passa-se aí a verificar o quê? Muito bem. Passa-se a verificar aí a confusão, a dúvida. Então, a quem eu vou obedecer? Perfeito? Vamos lá. Houve também, prosseguindo, o descumprimento da carta de doação, pois donatários começaram a vender as terras que eram de Portugal. Apenas 2 capitanias, devido à crise, prosperaram: São Vicente e Pernambuco. Como modelo organizado por Portugal não vai trazer aqueles benefícios financeiros que a corte portuguesa imaginava, que foi que ela pensou como solução? Muito bem, vamos fazer uma alteração. Nós não vamos destruir nós não vamos destruir a capitania hereditária, não vamos desfazer do que fizemos. Vamos deixar. Agora nós vamos criar governo geral. Exato. E isso vai ser feito. Isso vai ser implantado. Na página 135 nós vamos ver. Como foi dito, o modelo de capitanias hereditárias organizado por Portugal não funcionou bem no Brasil. Não. O que se deveu principalmente à autonomia dos donatários que enfrentavam a coroa portuguesa descumprindo a carta de doação e o foral. Assim, em 1548, observe aí que um pouco mais de 10 anos, né? Vamos supor 14, 15 anos, Portugal criou outro modelo de administração política, chamado de governo geral, a administração, e exercia um enorme controle sobre todos os aspectos sociais, econômicos e políticos do Brasil. Portugal elaborou também um documento chamado de regimento, através do qual todos os poderes foram dados aos governadores gerais, que eram escolhidos pela própria coroa e, em sua maioria, pertenciam à nobreza, sendo, portanto, bastante ligados ao rei. As principais obrigações dos governadores foram combater o comércio ilegal do pau-brasil. Outro item, criar vilas e cidades. Outro item, fundar engenhos de cana-de-açúcar. Quarto item, pacificar as relações entre indígenas e portugueses. Além dessas obrigações, os governadores gerais tinham de organizar a administração da colônia brasileira. Evidentemente que, a partir de agora, os donatários perdem força, porque sobre eles tem os governadores gerais administrando tudo, não é? De forma ampla.
Agora, eles vão permanecer nas suas capitanias, mas perdem força, perdem autonomia que tinham, que possuíam. Tudo agora, eles passam a ter que dizer que pedir autorização, não é? A anuência, a assinatura, que o governador geral possa estar ciente do que está acontecendo, possa estar sabendo daquilo que está ocorrendo naquela capitania. Deu para entender? Em função disso, foram criados o ouvidor-mor, responsável pela aplicação da justiça, provedor-mor, que tinha a responsabilidade de tomar conta das finanças e das cobranças de impostos, e o capitão-mor. Ok? Vamos lá agora fazer atividades que vão certamente colaborar com o nosso. Pois bem, temos aqui na página 188 3 questões. Eu vou fazer 2 com vocês. Presta atenção aí. Para o maior controle da economia brasileira, foi organizado o modelo administrativo das capitanias hereditárias. Defina-as. Era um sistema, a resposta, administrativo criado em 1534, que consistia em doar lotes de terras para os colonizadores, usando como base o Tratado de Tordesilhas. Visava melhorar a administração, estabelecendo um maior controle sobre as relações econômicas e políticas no Brasil. Ao todo, existiram 15 capitanias hereditárias. Ponto. Terceiro, através da carta de doação e do foral, os capitães donatários passaram a ter direitos e deveres. Cite esses direitos e deveres. Qual é a resposta, então? A carta de doação concedia terras para os capitães donatários. Ponto. Os direitos estabelecidos no documento foram 2 pontos. A administração das capitanias hereditárias, doação das cismarias, fundação de vilas, vírgula, organização da justiça do exército local, vírgula, gerenciamento de todo o funcionamento de açúcar, desde a plantação até a moenda, vírgula, escravização de até 24 indígenas e direito de vendê-los na Europa, vírgula, cobrança de impostos e dízimos sobre toda a produção, principalmente de açúcar e metais preciosos. 189. Não é? 189. Sétima questão. Cite as principais obrigações dos governadores. Qual a resposta que você vai colocar? As principais obrigações foram, atenção agora, combater o comércio ilegal do pau-brasil, vírgula, criar vilas e cidades, vírgula, fundar engenhos de cana-de-açúcar, vírgula, pacificar as relações entre indígenas e portugueses, ponto. 189, sexta questão. Beleza? Tranquilo? Tranquilo até aí? Nós temos aqui mais algumas atividades, dessa vez de questões de múltipla escolha. Múltipla escolha. Vamos ver. Pronto. Quinta questão, página 193. Diz assim: e então, por cerca de 30 anos, aquele vasto território seria virtualmente abandonado pela coroa portuguesa, sendo arrendado para iniciativa privada e se tornando uma imensa fazenda extrativista de pau-brasil. Iriam se iniciar, então,
as 3 décadas menos documentadas e mais desconhecidas da história do Brasil. Náufragos, traficantes e delegados, as primeiras expedições do Brasil. Assinale o período histórico analisado pelo texto acima em suas características. Quer saber qual foi o período e as características desse período. Vamos lá. O período colonial, letra A, caracterizado pela monocultura e economia exportadora de cana-de-açúcar. B, economia mineradora, marcada pelo povoamento da área mineira e intensa vida urbana. Letra C, período pré-colonial, fase de feitorias, economia extrativista, utilização do escambo com os nativos, ausência de colonização sistemática. Sabe o que é escambo, né? Escambo é a troca que fazia entre os objetos indígenas e o do homem branco. B, e dos colonizadores, melhor dizendo. D, fase da economia cafeeira com acumulação interna de capitais e sem grandes mudanças na estrutura de produção. Letra E, período joanino, de grande abertura comercial e profundas transformações culturais. Qual seria a letra? Muito bem. Letra C. Muito bem, bem. Uma outra questão, vamos fazer? 6ª questão. As feitorias portuguesas no Novo Mundo foram formas de assegurar aos conquistadores as terras descobertas. Sobre essas feitorias, é correto afirmar que: letra A, a feitoria foi uma forma de colonização, vírgula, empregada por portugueses na África e na Ásia e no Brasil, com pleno êxito para a atividade agrícola. As feitorias substituíram as capitanias hereditárias durante o governo geral de Mendes Sá, com proposta mais moderna de administração colonial. As feitorias, letra C, foram estabelecimentos fundados por portugueses no litoral das terras conquistadas e serviam para armazenamento de produtos da terra, que deveriam seguir para o mercado europeu. Letra D. Tanto as feitorias portuguesas fundadas ao longo do período brasileiro quanto as fundadas nas Índias tinham idêntico caráter: a presença do Estado português e a ausência de interesses de particulares. Letra E, ou E, o êxito das feitorias afastou a presença de corsários franceses e estimulou a criação de capitanias hereditárias. Qual seria a alternativa? Com os tambores, qual seria, minha gente? Muito bem, letra C. As feitorias foram estabelecimentos fundados por portugueses no litoral das terras conquistadas, que serviam para armazenamento de produtos da terra, que deveriam seguir para o mercado europeu. Pronto. Mais uma questão, 194, 7ª. A divisão do Brasil em capitanias hereditárias, 194, 7ª questão. A divisão do Brasil em capitanias hereditárias não seria apenas a primeira tentativa oficial da colonização portuguesa na América, mas também a primeira que europeus transportaram um modelo civilizatório para o Novo Mundo. A esse respeito, é correto afirmar que o modelo implantado era totalmente desconhecido dos portugueses e cada donatária tinha reduzidas dimensões. B, representava uma experiência feudal em terras americanas, sem nenhum componente econômico mercantilista. Letra C, sobretudo a alta nobreza, pelas possibilidades de lucros rápidos. Letra D, a coroa, com sérias dívidas, transferia para particulares as despesas da colonização, temendo perder a colônia para os estrangeiros que ameaçavam o litoral. O sistema de capitanias fracassou e não deixou como consequências a questão fundiária e a estrutura social excludente. Qual é a letra? Muito bem. Letra D. A coroa, com sérias dívidas, transferia para particulares as despesas de colonização, temendo perder a colônia para os estrangeiros que ameaçavam justamente o que eu falei, que já ameaçavam o litoral brasileiro.
deixaram os portugueses atentos, ligados. Temos aqui uma série de situações, uma série de questões. Mais um, a 196, 14. Em 534, o governo português concluiu que a única forma de ocupação do Brasil seria através da colonização. Era necessário colonizar simultaneamente todo o extenso território brasileiro. Essa colonização, dirigida pelo governo português, se deu através da criação da Companhia Geral do Comércio do Estado do Brasil, B, criação do sistema de governo geral e de câmaras municipais, letra C, criação das capitanias hereditárias, D, montagem do sistema colonial, letra E ou E, criação e distribuição das sesmarias. Qual seria a letra? Muito bem. Letra C, criação das capitanias hereditárias. Criação das capitanias. Agora, após essa série de atividades que foram feitas, não é? Temos aí Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá como sendo os governadores gerais. Perfeito? Os governadores gerais. E logo em seguida, temos o fim do capítulo, o início do capítulo 9, que fala sobre a colonização espanhola. Pois bem, governador-geral, Tomé de Souza, vamos observar essas características aqui. De acordo com a evolução do processo, dessa nova forma de administração que são os governos gerais, alguns governadores passaram mais tempo, outros passaram menos tempo, um ou outro pode ter ficado doente. O livro começa a abordar os três que são os chamados governadores clássicos, governadores gerais clássicos, os mais falados, os mais destacados e estudados. Então, tem esses três aqui, Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Assumiu o governo geral do Brasil em 549, Tomé de Souza, na página 186. Assumiu o governo geral do Brasil em 1549 e começou a estimular a vinda dos jesuítas que eram chefiados pelo padre Manuel da Nóbrega. Foi também responsável pela criação do primeiro bispado em 1552. Providenciou a vinda de mudas de cana-de-açúcar para a agroindústria açucareira, a escravização dos negros para serem usados como mão de obra nas plantações de cana. Fundou a primeira escola do Brasil em Salvador. Retornou para Portugal em 553, sendo substituídos por Duarte da Costa. Duarte da Costa, em 1553, chegou ao poder, que, entre outras ações, estimulou a vinda de mulheres portuguesas para casar no Brasil. Depois, trouxe também o jesuíta José de Anchieta, responsável pela catequização dos índios e pela a questão educacional no Brasil. E também percebeu que a chegada dos franceses no Rio de Janeiro, então ele contratou um almirante, o vice-almirante Nicolau Villegagnon, e para que ele pudesse impedir essa chegada de franceses ao Rio de Janeiro. Depois de Mendes Sá, a intenção do governo português em nomear Mendes Sá como governador-geral era estabelecer outro terceiro principal, estabelecer a tranquilidade na colônia, principalmente na capital Salvador. Foi esse governo que iniciou a expulsão dos franceses da França Antártica, no Rio de Janeiro, em 1560. Os franceses enfraquecidos foram derrotados e se refugiaram entre nativos tamoios na floresta. O Forte Cogni foi destruído. Assim que os portugueses regressaram para Salvador, os franceses voltaram e, apoiados pelos tamoios, reconstruíram o forte. Mendes Sá regressou a Salvador para aguardar a chegada de seu substituto, Dom Luís de Vasconcelos. O novo governador, juntamente com toda a expedição, inclusive 30 jesuítas que vinham para o Brasil, foi morto pelos protestantes franceses, já em águas territoriais brasileiras. Os 30 jesuítas foram mortos.
mortos ficaram conhecidos como 30 mártires do Brasil. Com a morte de Mendes Sá, o Brasil foi dividido em 2 reinos, do norte e do sul. Do norte, a capital Salvador, e do sul, a capital sendo o Rio de Janeiro. Não é? E pelo governador Antônio Salema, até 1578. Deu para entender? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, pelo aplicativo, nós entramos em contato para tirar todas essas dúvidas que, se surgirem, né? A possibilidade de surgir, você manda mensagem para mim pelo aplicativo. Beleza? Tranquilo? Tchau para vocês, pessoal. Estudem e até a próxima. Tchau.